Olá, sejam todos bem-vindos ao Radar Empreendedor. Hoje eu trago aqui uma figura muito emblemática, uma figura importante. Eu vou começar já, não vamos dar muita volta, vou começar já por dizer o nome. Estou aqui com Leonel Francisco, o meu grande Leonel Francisco. Leonel tem um vasto repertório. Eu fiz aqui umas anotações, umas cábulazinhas, só para vocês terem noção de quem é o Leonel. Primeiro, é pai. É irmão, é filho, é amigo. Depois, no âmbito profissional, Leonel é formado em Engenharia de Sistemas de Informação, não é? Isto é feito na Escócia. Leonel também fez o mestrado de Gestão de Projetos de Liderança. Também é diretor adjunto, ou seja, sim, diretor adjunto do projeto Angolan Collegiate. E muitas outras coisas. Leonel também é investidor, Leonel também é empresário, não é? E hoje nós vamos entrar um pouco pelo ramo do empreendedorismo, que é o que nos trouxe aqui. Antes de mais, Leonel, boa noite. Boa noite, Délcio, e boa noite a todos que nos ouvem. Bom, se eu não me lembrasse disso, eu ia continuar e nunca mais parava. Exatamente. Então, Leonel, como é que estás? Eu estou bem, Délcio. Como é que estás? Eu estou feliz por estar aqui contigo hoje. Boa. Porque sei que conversar consigo é sempre bom, aprende-se muito e é sempre uma conversa muito saudável. Vou começar pela seguinte pergunta, Leonel. Como é que foi para si? Eu vejo aqui esse pequeno rascunho. Eu, quando conversei com o Leonel, ele disse, não, eu mandei um pequeno rascunho daquilo que é o meu percurso e só do rascunho, do pequeno rascunho é muito grande. O rascunho é muito grande. Mas agora diz-nos, como é que foi para si passar por todo esse processo? Prontos. Mais uma vez agradecer aqui a oportunidade que vocês nos dão de partilhar aquilo que é a nossa vivência, a nossa experiência com os jovens e todos aqueles que puderem assistir. De facto, hoje eu já me considero uma pessoa com algum percurso notório, profissional e pessoal. Graças a Deus eu tive a oportunidade de crescer num lar cristão. Meus pais são pastores. E eu, desde a minha base, eu tive, portanto, o cristianismo como pedra angular. E consegui, portanto, fazer uma trajetória sempre com esta base, com a base cristã. E, de facto, foi uma vida de desafios, né? Não tive uma vida tão difícil, não vamos dizer difícil, mas os meus pais sempre trabalharam para nos dar o mínimo necessário. O mínimo necessário que, acredita, era um bocadinho melhor do que aquelas pessoas que estavam ao nosso lado. Exato. Eu nasci, cresci, eu digo sempre, me desenvolvi no Kazenga. Eu sou do Kazenga, orgulhosamente do Kazenga. E desde então nós sempre tivemos um drive. O meu pai usava um verso conosco que, quer dizer, era um chavão. Tudo aquilo que eu não consegui proporcionar para a vossa vida, meus filhos, trabalhem e proporcionem para os vossos filhos. E nós já nos sentíamos privilegiados, atenção. Por quê? Porque na minha casa eu já me sentia bem, já era melhor do que esse e aquele. Então, foi esse drive que nos trouxe até aqui, sempre focados em poder se tornar alguém para fazer a diferença naquele meio em que nós estávamos inseridos. E de facto foi o que me levou com muito foco e obviamente também olhando para aqui, para minha mãe, que sempre foi muito virada aos estudos e tudo mais, e serviram sempre de inspiração, tanto para o lado espiritual como para o lado profissional. E hoje nós estamos aqui porque, de facto, eu tive uma base que nos ajudou a chegar até aqui. Mas, como tudo, há sempre dificuldades. Exatamente. Relativamente às dificuldades, como é que... teve muitos impasses? Enquanto, vamos dizer, enquanto mais jovem,
não diria que tive tanta dificuldade. Nós somos daquelas famílias que também sobreviveram um bocadinho em Angola do milho torrado, do chá, da batata doce assada ali no carvão, no forno. Eu vivi isso. Eu vivi isso, mas olha que nós não sentíamos isso como uma dificuldade, porque ainda era muito... Aquilo chegava à nossa mesa. Eu não sei se vocês, obviamente todos os jovens, se estivermos a falar disso, vão pensar que nós estamos aqui a falar alguns disparates, mas nós... havia prazer em comer o pão com óleo, simplesmente. Eu tive a felicidade de ainda viver essa época. Exatamente. Às vezes não tem como comprar um chinelo novo e pegar no prego, aquecer. E passamos por isso. Nós passamos por isso e nós somos desse tempo em que a pessoa ia para a rua e estava todo mundo na rua e era a hora da novela e todos entravam. Olha, e havia uma particularidade na nossa casa, quando não houvesse energia, o meu pai tinha uma televisão que funcionava com bateria e era congregar todos os vizinhos ali em torno, embaixo da figueira. São memórias muito boas. Vamos chamar de dificuldades hoje. Naquela altura nós não olhávamos como dificuldades, nós vivíamos isso. Se calhar para os nossos pais, né? Para os nossos pais, sim, porque eles lutavam mais para isso. Mas sim, durante esse percurso, eu não acho que houve essa dificuldade, mas sim, depois mais à frente, na necessidade de se afirmar como pessoa, cada vez mais foram surgindo, não foram só apenas, portanto, flores, houve sim alguns obstáculos, mas que conseguimos ultrapassá-los e estar até onde estamos hoje. Né? Muito bom. E hoje soa assim prazeroso ter passado por tudo isso. Só formou-nos, essas dificuldades acabaram por ser, acabou por ser uma forja, não é, para tornar-nos hoje naquilo que nós somos e podemos hoje contribuir para o país significativamente. Pois é. E como sabemos, em Angola nós temos a fama de que nem todo mundo conseguiu estudar ou seguir o sonho, não é? Ou fazer formação no ramo que se sentia inclinado. Podemos dizer que também foi o seu caso ou acabou fazendo exatamente aquilo que... Houve aqui uma inversão. Eu gostaria de ser, era o meu sonho ser advogado, ir para ciências sociais, mas quando a minha mãe vai fazer a inscrição para nós no PUNIV Central na altura, não havia vagas para ciências sociais. Ela colocou-me em ciências exatas. Pois. E pronto, com ciências exatas, depois, de facto, já tinha uma paixão por matemáticas, físicas, mas ainda assim gostava mais de falar. E queria ir para o ramo das sociais. Mas pronto, graças a Deus ela levou-me para aí. Depois eu fiz o meu primeiro curso de informática e tudo mais. Comecei a ter essa paixão. E pronto, daí em diante, eu tive estive onde queria estar, de facto. Formei-me em engenharia informática. Eu comecei a minha universidade cá em Angola, na Universidade Católica de Angola. Fiquei 3 anos na Universidade Católica, mas depois decidi me desafiar mais um bocadinho. Aí decidi fazer então a minha migração para a África do Sul, em uma universidade que era da Escócia, a Eriutuat University. A Eriutuat, portanto, estava na Escócia e eu vi, na altura eu já comecei a fazer, já fazia alguns negócios, já tinha uma visão um bocadinho empreendedora, assim, mais aguçada, um sentido aguçado para o empreendedorismo. E entre ir para a Escócia e ir para a África do Sul, eu preferi ir para a África do Sul porque já continuava a fazer os meus negócios aqui em Angola. Eu ia realmente ir logo para aí, passar exatamente para aquilo que é o nosso objetivo, que nos trouxe aqui. Como é que começou isso? De onde é que surge esse bichinho do empreendedorismo em si, Leonel? Desde muito cedo. Acredito, o meu primeiro computador, e naquela altura, computador era um luxo. Ter um computador era um luxo. Meu pai chateado comigo porque eu estraguei o primeiro computador de casa pela curiosidade, por isso é que fui fazer o curso de informática. Eu tinha essa curiosidade e fui aprender. Fiz o curso de informática, fiz o curso de hardware e o meu primeiro computador foi fruto de um serviço prestado. Eu fui prestar um serviço, arranjei um computador. Isso com que idade, mais ou menos? Eu tinha, na altura, penso que aí os meus 19 anos. A idade da descoberta. Eu tinha aí os meus 19 anos. Estava aí no 2º ano da universidade. Entretanto, foi isso que despertou e depois comecei a arranjar os computadores. Quem eram as pessoas de referência? Os meus cobaias, obviamente, os colegas da minha mãe, os amigos do meu pai, aquelas pessoas que dizem, esse miúdo já está a fazer algumas coisas, já tem aí um bichinho. Acredita, eu fui para a África do Sul e havia clientes fiéis já na altura que só faziam a revisão de seus computadores, manutenções, quando eu viesse de férias.
que não queriam que outra pessoa tocasse no seu computador. Então já surgiu aí esse bichinho e eu comecei, de facto, com isso, a arranjar computadores. Porque eu sempre fui muito vaidoso, mas no sentido de não trazer peso para os pais. Eu queria ser eu a cobrir com as minhas despesas. Sim. Os colegas na altura da universidade tinham um nome que até há pouco eu ainda usava no Facebook, nas redes sociais, que era o Visionário Teixeira. Eu fui chamado de Visionário Teixeira durante muito tempo, porque eu dizia aos meus colegas, vocês podem estudar. Eu não era um aluno, mas vocês estudem à vontade, mas amanhã eu vou dar emprego a muitos, cuidado. Era aí a título de brincadeira. Às vezes acontece. Por vezes acontece, de facto. Relativamente ao empreendedorismo em Angola, como é que acha que está esse quadro? Olha, nós, e acho que isso acontece um bocadinho em todo o contexto, vamos assim dizer, internacional, onde haver muita carência, muita necessidade, haverá a necessidade de se empreender. Hoje a problemática social, os desafios econômicos apresentados no nosso país e não só no mundo todo, nos remete a um cenário em que cada vez mais nós vamos nos tornando empreendedores, querendo ou não. Imagino, vamos trazer aqui para o nosso contexto, nós vemos que a questão da empregabilidade ainda é um assunto, vamos assim dizer, gritante e preocupante naquilo que é a temática social do nosso país. E qual é a saída? Qual é a descoberta? Onde é que os jovens vão procurar esse subterfúgio? No empreendedorismo. Nós sempre fizemos, nós sempre tivemos jovens empreendedores aqui. Não trazíamos o termo empreendedorismo como tal, até levávamos alguns para o tópico dos micheiros. Os micheiros são grandes empreendedores. Eu ainda estive a conversar com alguém e falei disso. É realmente uma profissão que deve se levar a sério. E nós temos uma associação que depois, se calhar, vamos falar olha muito sério para isso. São jovens que no final do dia levam a comida para casa, conseguem ter as suas necessidades supridas. Eles estão, às vezes, muito melhor apresentados do que pessoas que trabalham em lugares formais. E nós sempre chamamos e reconhecemos o micheiro como um jovem, uma jovem que sai de casa com o objetivo primário de suprir alguma necessidade de alguém, porque ele vai ajudar alguém, e no final do dia rentabilizar com esta atividade executada. Mas trazendo por um prisma muito mais formalizado. Hoje o nosso país vai se afirmando cada vez mais. Nós vamos vendo agora empreendedorismo falado em todo lado. A disciplina como tal em academia não surgiu há tanto tempo. Falar de empreendedorismo é uma coisa nova, mas que surge exatamente por conta dessa realidade de cada estado, dos países internacional, que nem todos os países, os estados, os governos têm capacidade de empregar as pessoas. Nem o privado, nem o público, nem o privado. Numa densidade populacional como a nossa, é muito mais desafiante ainda. E vem aí o segredo de termos o empreendedorismo, porque fomenta o autoemprego. A pessoa sai preparada de tal modo que se o mercado não me absorver por falta de oportunidades, eu vou encontrar uma saída para a minha vida, para de facto aquilo que eu aprendi durante a universidade, durante a minha formação académica, ser implementado. Acha que o que está na base de esta prática, só estar a ganhar mais notoriedade agora, deve-se muito à nossa cultura? Porque nós também antes não tínhamos cultura de empreender ou ir à busca propriamente do jeito que é feito hoje. Se calhar deve ser isso, é uma questão de começarmos a cultivar desde pequeno nas escolas ou nas pessoas, para que depois, quando atingem a maioridade, né, decidem talvez começar algum projeto pequeno, que será, ou seja, depois de um tempo, torna-se um projeto ambicioso para muitos. Eu acredito que nós, em Angola, tivemos momentos muito bons. Momentos muito bons, esses que eu não vivi, porque se calhar ainda não tenho a idade suficiente para viver aqueles momentos que foram muito bons para alguns. Mas as coisas apertaram para Angola e apertaram para o mundo. E acredito que sim, esta dificuldade, vamos assim chamar, os desafios, encontraram ou forçaram-nos a sermos muito mais resilientes e criativos. Tem-se dito que ao partir do momento que nos tornamos seres passivos, as oportunidades passam por nós e nós vamos nos tornar apenas pessoas que reclamam, que choram.
temos que passar a ser ativos, né? E aí nós vamos ter a capacidade de contribuir com alguma coisa e deixar que as nossas dificuldades, os desafios se tornem oportunidades para empreendermos. E aí está, de facto, o que acabou de dizer. Sim, as dificuldades fizeram com que hoje Angola pensasse muito mais fora da caixa. O angolano hoje é empreendedor de raiz. Ele cresce a assistir uma mãe zungueira, a assistir um pai taxista, pessoas que se esforçam desde o período da manhã até a noite para ir à busca de alguma coisa. E se os filhos assistirem, fica ali por detrás, ainda que não pareça, ele vai assistindo isso. Nós aprendemos mais com o que nós vimos do que com aquilo que nos é dito. E o exemplo é esse. Por isso é que nós hoje vemos muitas mulheres empreendedoras, muitos jovens empreendedores. E o que é que falta? Falta apenas, eventualmente, nós darmos direção, ensinarmos a eles como fazer para melhor crescer, para melhor se afirmar. Como disse há bem pouco tempo, nós já fazíamos isso, não é? Exato, só que, se calhar, com pouca informação. Exatamente. Com pouca informação e formação. O que acontece hoje? E eu tenho dito isso muitas vezes em sala de aulas. Nós criamos vamos dizer, um paradigma aqui, de dar o exemplo do oculista, né? Tu vais para o oculista, o jovem chega hoje, tem uma necessidade. Ele chega e diz, eu não vejo bem. O que é que o oculista normalmente faz? A nossa realidade. Ele vai tirar os óculos dele e dizer, olha, esses óculos me ajudam muito, toma. O jovem vai colocar aqueles óculos e a mesma vai dizer, não, eu não consigo ver bem. E o oculista diz, você é um ingrato. Eu estou a te dar os meus óculos, que são bons. Aquilo eu consigo ver muito bem, são uns óculos muito bons. Qual é o paralelismo que eu quero trazer aqui? A juventude de hoje tem uma outra forma de pensar, tem uma outra forma de estar e ser. E as medidas que nós usamos antigamente, ou que muitos conseguiram utilizar para vencer na vida, podem não ser as mesmas que se adequam aos jovens. E nós temos que olhar as coisas nesse paradigma. Nós temos que olhar para a juventude de forma diferenciada, trazer aquilo, a medida, a receita da graduação que ele precisa de ver. E hoje a minha preocupação pessoal é trazer ao jovem a solução à medida da sua visão. Como é que ele vai olhar o mundo na dinâmica que ele tem hoje? Hoje o mundo é completamente diferente daquilo que foi há 10 anos atrás. E se nós não olharmos para aí, quisermos estar a usar as mesmas medidas que usamos no passado para resolver os problemas de hoje, não vamos sair desse ciclo aqui vicioso de reclamações, de queixas, dessa insatisfação generalizada. Por quê? Porque as pessoas continuam a tentar resolver os problemas do passado com as soluções passadas. Então é preciso trazermos aqui, tirar o foco daquilo que eram as soluções antigamente e olhar, o que é que eu faço hoje? De hoje em diante, o que é suposto eu fazer para vencer hoje, no paradigma atual? Sim, para poder funcionar na realidade atual. Exatamente. E é isso que eu venho hoje, me proponho a trabalhar. Eu trabalho maioritariamente com jovens. Eu sou docente universitário para a Unidade Curricular de Empreendedorismo e Inovação. E eu podia pegar o tradicional. Imagina, vou dar uma aula de empreendedorismo e vou avaliar os meus alunos numa prova escrita, por exemplo. Mas para mim, que diferença faz? Qual é o impacto na vida desse aluno? Não faz para mim sentido quando eu tenho um país cheio de oportunidades e os jovens que estão ali a assistir a aula, todos os dias ele tem uma dor, tem uma dificuldade ao sair de casa para a universidade. Qual é a metodologia que eu decidi optar? Olha, vocês na cadeira de empreendedorismo e inovação vão desenvolver um projeto durante o semestre. Vão identificar uma dor, que é a vossa dor, a dor daqueles que vivem na vossa comunidade, eventualmente, e vamos fazer um projeto vosso para sanar esta dor. E cada um deles em grupo vai identificar e talvez vemos depois aqueles que foram os projetos mais relevantes, selecionamos e é o projeto que eles trabalham durante 6 meses para depois virem fazer a apresentação no seu exame, numa feira de exposição. Uma feira de exposição em que toda a instituição vai assistir à exposição desses projetos. Não só as instituições, mas também convidamos todos os players de empreendedorismo e inovação do país
das companhias que mais bem cotadas estão em empreendedorismo e inovação, vêm esses gestores para fazer a avaliação do projeto como júris. Obviamente, como docente, eu tenho a maior carga, mas eles também fazem essa intervenção. Nesta mesma avaliação, vêm investidores que, ao identificarem o projeto que ali está, já, obviamente, vão conseguir alavancar e trazer esta oportunidade dos jovens. O que é que nós estamos a provocar com isso? Mostrar aos jovens que não necessariamente ele tem que estar preocupado em ir a correr, pedir emprego, dar currículos e tudo mais. E até aproveitando essa deixa, eu coloco a seguinte questão. Até que ponto acha que os jovens estão realmente comprometidos com essa nova... podemos assim dizer, com essa nova tendência, não é? Porque às vezes dá a impressão que está a ser tido como moda. E nós, os jovens, quando pegamos alguma coisa, fazemos dela moda, fazemos às vezes como bem entendemos. Até que ponto é que realmente os jovens estão comprometidos com este assunto? O compromisso é algo que a juventude hoje ainda é preciso ser trabalhado um bocadinho. Sim. Imagina, eu chego em sala de aulas e digo logo, no princípio, quem gostaria de viver para fora de Angola? Mas quantas pessoas? 90%. Se não 100%. Há sempre aqueles que ficam na dúvida, há também os que nunca levantam nem sim, nem não, talvez nem sabem o que realmente querem. Se calhar são os que não têm como bancar a passagem. É isso. E o que acontece? Eu digo, ok, tomei boa nota. Passado 3 meses, eu volto a fazer a mesma questão na sala. E acredita, levanta a mão 20%. Ok. No final do semestre, eu volto a fazer a pergunta, depois dos projetos concluídos. Quem gostaria de ir viver para fora do país? Vai levantar e os colegas todos viram. Quem diz que se passa? Agora não... e eles são tão engraçados que o que respondeu disse, não, eu vou, mas só para fazer o doutoramento e volto. O que é que eles conseguiram aprender em 6 meses? Tu vais fazer o quê? Lá onde eu vou, não tenho a mesma oportunidade ou a possibilidade de eu criar tanto negócio como Angola tem. E aquilo que eles criaram durante o projeto já lhes mostrou que, afinal de contas, eu só não sabia. O país, afinal, tem. Afinal, eu posso fazer e posso vencer aqui. Isso é o que nos falta. O jovem, para estar comprometido, ele precisa de visualizar. Ainda que seja uma visualização mental, numa primeira fase, porque é isso, nós primeiro temos que criar as coisas dentro de nós, formatar e depois fazer acontecer. Porque é que acontece? Muito de nós, muitos jovens, não está comprometido por quê? Porque ele já nem sequer acredita. É difícil você se comprometer quando você não acredita. E quando lhe é devolvido essa premissa, né, a esperança, a luz, o direcionamento, aí os jovens começam a se comprometer. Há um projeto social que nós implementamos hoje no país e acredito ser um dos mais impactantes para a juventude, em termos de formação. Nos mostrou que durante um mês nós metemos um grupo de 150 jovens juntos, numa metodologia diferente, em que tem a questão de responsabilização, compromisso, disciplinas. Ele, depois de um mês, ele está a dizer, eu sou uma nova pessoa. Eu, ainda que eu não consiga, porque é um processo seletivo, ele diz, ainda que eu não consiga passar e entrar, só hoje eu já sou uma nova pessoa. Porque já está dotado de mais informação e dotado de mais informação, direção. Ele aprendeu o que ele é, ele aprendeu que as barreiras são muitas das vezes internas. Quem quebra as barreiras somos nós, tudo de nós começa de dentro para fora. Eu tenho que ser capaz de dizer, eu sou capaz, eu vou atrás. Eu vou mudar aquilo que é o meu modelo mental, vou aplicar as ferramentas que forem necessárias, mas eu consigo alcançar. Isso vai trazer compromisso com a juventude. Isso vai fazer com que muita gente... E estamos aí a ver jovens a darem cartas, a vencerem, porque, de facto, esses estão a ter o compromisso. Para a juventude é velocidade, é proatividade, a juventude é força. Entretanto, o sucesso requer um direcionamento correto e uma visão assertiva. Não basta termos vontade de fazer, não basta termos muita força, não basta termos muito dinamismo. Nós temos que olhar
onde é que nós vamos. Exato. Aproveitando agora também essa deixa, falando da direção, não é, que às vezes os pequenos empreendedores precisam ter, ou os grandes e médios precisam ter. Vou aproveitar agora a trazer aqui também, e falamos sobre a ANGE, que é uma associação cuja és o porta-voz. Exatamente. A ANGE tem algum projeto, alguma agenda também para combater essas gafes ou esses pontos em falta? Tem sim, aliás, esta é a finalidade, vamos assim dizer, mais importante, ou aquilo que é a âncora da ANGE, da existência como associação. Ser aqui um mediador, primeiro, mediador entre as oportunidades que existem do lado do Estado, do Executivo angolano, do lado das instituições públicas e privadas, das instituições financeiras, nacionais e internacionais, trazer essa oportunidade, mediar. E para fazer essa mediação é preciso que um lado, que normalmente está sempre preparado, porque já tem as oportunidades, que é o banco, o governo, as instituições, estão preparados para ceder alguma coisa. E o outro lado, como é que está? Sim. A juventude, será que está preparada para receber isso? Então, nós nos propusemos, num dos nossos eixos, formar, capacitar, nivelar a juventude empresarial para que elas possam estar preparadas, para que todos os jovens empresários possam estar preparados para poder ter acesso a isso. Porque nós hoje identificamos que muitas empresas têm morte prematura, principalmente aquela dos jovens comprometidos ou não, por falta de direção. Conhecemos muito bom jovem que já beneficiou de créditos, de programas do Estado e não só, que entretanto hoje não se sabe onde é que aplicou, nem sequer conseguiu fazer a devolução do crédito que lhe foi garantido, concedido. E no final do dia, quem perde? Perde o país, perdemos todos nós. Por quê? Porque perde-se a credibilidade sobre as pessoas. Nós, no encontro que tivemos com Sua Excelência, Sr. Presidente da República, fomos advogar, nós estamos aqui como a representação da juventude e tudo mais, mas depois tivemos que dar a mão à palmatória e dizer que sim, de facto o Executivo já teve vários programas que beneficiaram muitos jovens, mas infelizmente nós deixamos a desejar. Sim, porque às vezes a população precisa disso, precisa de exatamente, para poderem entender que realmente se faz. Exato. E essas são as provas. Exatamente. E aí vai a questão do crédito mal parado, até o próprio banco que eventualmente com a devolução, tu a fazeres, a honrares com o teu compromisso e a dar aquilo que lhe foi concedido como crédito, tu estás a dar a oportunidade de outro jovem ter acesso também a um financiamento. Porque a partir do momento que eu tenho um crédito mal parado, você vê que muitos bancos foram à falência, tiveram que ter novamente injeção no investimento, refazer a sua marca. Quer dizer, nós estamos a matar o ecossistema. Quando temos jovens empresários, jovens e não só, isso não é só com os jovens, vamos dizer assim, irresponsáveis. Então a ANGE, o que é que se propõe? Nivelar, trazer essa questão da formação. E isso, fruto disso é que na última semana nós terminamos uma formação visando que capacitação para os jovens possam receber financiamentos. Também já existem jovens muito organizados. Nós temos que admitir que hoje nós temos jovens muito organizados, empresários, que de facto só estão à espera de uma oportunidade para poderem alavancar a sua atividade. E é também para esse nicho de jovens que nós olhamos para ir buscar, de facto, as oportunidades e trazer para Angola. Agora vamos também para o outro lado da moeda, que são os investidores. Exato. Temos pessoas que querem realmente empreender, têm até projetos ambiciosos, mas às vezes não conseguem seguir a estrada porque não há investimento. Como é que essas pessoas podem atrair investidor para os seus projetos, para poderem então dar vida aos seus projetos e com isso também darem oportunidade a outros jovens? Vou trazer aqui novamente a questão credibilidade. Sim. Ninguém quer perder dinheiro. Com certeza. Falo isso na veste de investidor. Às vezes até mesmo perder uns 100 contas dói muito. Dói, porque o dinheiro...
e é bíblico até, o dinheiro por tudo responde. O dinheiro é como se tivesse a arrancar, quanto é real para o dinheiro é como se tivesse a arrancar uma parte de ti. Mas é normal que assim seja, ninguém quer perder dinheiro. E o investidor, a partir do momento que, por um lado, ele não tem credibilidade naquilo que lhe é apresentado, porque acha que toda a juventude, o que é que você vai fazer com o meu dinheiro? Vai investir, se calhar vai perder nos seus deleites, e ele vai estar meio cético. Pois. E a partir do momento que surge uma instituição que apresenta jovens com um perfil diferenciado, sim, eu acredito que eles também começam a confiar mais. Hoje nós vamos trabalhando um bocadinho nesse ecossistema de empreendedorismo e inovação, e eu tenho a graça de participar das reuniões e das assembleias em que se discute esses temas, e hoje já está a ser preparada uma lei, por exemplo, das startups. Há um trabalho que nós estamos a fazer com o Banco Mundial, o PNUD, o INAPEM, a discutir a primeira lei de startups. Okay. Isso é um sinal claro de que nós queremos que cada vez mais isso vai se solidificando. Há uma associação hoje para startups e empreendedorismo digital, e vai surgindo aqui um fortalecimento do ecossistema para trazer essa credibilidade, não só para os investidores de forma privada, mas até para os investidores com uma categoria muito mais elevada. Estamos a falar de fundos, estamos a falar de bancos, investidores anjos a nível nacional e internacional. Eu estive em França e visitei a maior incubadora de startups do mundo, denominada Station F. Tu entras para ali e cada bloco que eu passava, eu dizia, eu tenho que levar isso para os meus alunos. Você só pensa nos teus alunos. Eu não sei fazer diferente. No fundo, eu estava a dizer, eu tenho que levar isso para Angola. O que é que tu tens? Tu tens um ecossistema todo ali dentro. Desde os startups que estão a trazer, as incubadoras, aceleradoras de projetos. Depois tu tens os bigs, em termos de tecnologia, estás a falar da Apple, da Google, Microsoft, Meta, estão todos ali. E depois tu tens também um lado em que tens os investidores, tu tens a regularização, a parte legal para as pessoas conseguirem, portanto, institucionalizar aquilo que é a sua ideia, criar, legalizar o projeto. E tens os pitches com os investidores, quer dizer, tudo ali no mesmo. Aquilo tem que ver os meus olhos ali a brilhar e me dizer, onde é que eu estou, onde é que eu estou, onde é que eu estou. É preciso, cada vez mais, nós estamos a olhar para aquilo e ter esse sonho de Angola é possível fazer. Estamos muito distante disso? De termos um projeto como esse? Não estamos muito distante, falta-nos aqui alguma capacidade de realização, e eu acredito que vocês daqui a pouco vão ver qualquer coisa do gênero. Eu disse, ainda que eu faça sozinho, ainda não tenho capacidade para. Eu já ia perguntar se é realmente um projeto que depende muito do bom senso do Estado, ou de forma particular algumas sociedades podem dar... Eu acho que não dependerá do Estado. Eu sou muito apologista que nós devemos tirar os olhos do Estado. O Estado cria políticas, o Estado cria mecanismos de nós operacionalizarmos as coisas, de termos um ambiente, um ecossistema saudável naquilo que for a nossa atividade. Esse é o papel do Estado. Então, aproveitando também que tocou nessa questão da religião ou das igrejas, como é que normalmente as igrejas fazem para ajudar esses jovens a se direcionarem, né? Ou a terem uma orientação boa? Exatamente, olha, eu disse logo, fiz referência que os meus pais são pastores, e a Bíblia nos ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando crescer ele não se desviará. A igreja é um parceiro social do Estado, que se for a ver, hoje, a nossa sociedade acaba por ter ainda alguma robustez, apesar de tantos problemas. Porque nós ainda temos uma sociedade maioritariamente cristã, ou que acredita em Deus. E o acreditar em Deus faz com que eu não faça um conjunto de coisas que lesem o Estado, que lesem o meu próximo. Ainda que, eu cometo daqui e dali, eu tenho logo o peso de consciência e volto, Senhor, perdoa-me, e voltas de novo nos carris. Então, isso, as igrejas têm esse papel, pelo menos deve ser assim. Leonel, como é que tu és em casa? Quem é o Leonel em casa? Eu sou em casa aquilo que eu sou no trabalho, aquilo que eu sou na igreja, aquilo que eu sou em todo lado. Eu sou o Leonel, sou uma pessoa com bases cristãs, com fundamentos muito fortes,
E, obviamente, eu tenho que ser, primeiro, um ser humano responsável e cheio de amor. Eu acho que o amor é a base. As pessoas dizem sempre, alguns chamam-me Mr. Smile. Leonel, tu estás sempre a rir, o que é que se passa? A tua vida só corre bem. Eu estou a rir porque em casa, quando eu acordo, eu tenho uma filha, um filho, a dar um beijinho. Bom dia, papá, bom dia. Tenho uma esposa a dizer, marido, tudo bem, precisas de alguma coisa. Eu tenho como base prioritária, depois de Deus, a minha família. E eu acho que isso me ajuda a estar bem com o mundo. Porque isso é às vezes como recarga, né? Exatamente. Nós lá fora temos um dia corrido, muita turbulência, mexe daqui, puxa dali. Exatamente. E quando chegamos em casa, aquela confusão das crianças, aquele abraço da esposa, de certa forma nos ajuda a descarregar as energias. Exatamente. Pesadas. Exatamente. E como esposo, como é que tu és, Leonel? Pronto, essa é uma avaliação que a mulher tem que fazer, né? Quando nós homens falamos por nós, mas eu vou falar o que a minha esposa diz. A minha esposa diz que eu sou um bom companheiro, sou chato. Muitas vezes ela disse, pelo menos a mim, que reclama de barriga cheia. Isso para mim é um bom sinal. Ela reclama de barriga cheia porque, como esposo, eu procuro passar um bocadinho daquilo que foi a minha vivência. O que eu assisti o meu pai a fazer para a minha mãe. E as pessoas dizem, pai, até com as minhas irmãs, eu não consigo, portanto, entrar para o carro e não abrir a porta para as minhas irmãs. Eu tenho o mesmo hábito. Para minha mãe. Para tudo, principalmente as mulheres, né? Exatamente. Tem o mesmo hábito. E logo, era impossível não fazer com a minha mulher. Pronto, então vamos novamente voltar aqui para aquilo que é o nosso tema. Estamos a falar do empreendedorismo e ninguém melhor do que o Leonel Francisco para nos passar aqui alguma experiência na área, não é? Leonel, falando um pouco sobre os projetos da ANGE, foi anunciado recentemente que há um plano, um projeto, posso assim dizer, para arranjar, ou seja, para 5.000 vagas, é isso, não é? 5.000 vagas de estágio remunerado. Quer falar um pouco sobre esta iniciativa? Sim, com todo o prazer. Nós tivemos durante a Conferência Anual de Jovens Mulheres Empresárias de Angola, que decorreu no dia 16 de março na tenda do CCB, foi anunciado por Sua Excelência a Senhora Vice-Presidente da República este protocolo rubricado entre a ANGE, Angola e o INEFOP, com o objetivo de conferir aqui 5.000 estágios remunerados à juventude angolana. Este projeto surge, conforme disse, que aqui o objetivo da ANGE é sempre criar essa mediação, olhar para a questão das dores da juventude, olhar para a questão da empregabilidade, do empresariado. E nós sentimos que sim, isso era uma das iniciativas que nós devíamos ter como nosso primeiro lançamento. E conseguimos rubricar aqui isto com o INEFOP, dar nota que já é uma iniciativa do Executivo angolano, que está, portanto, atribuída a responsabilidade ao INEFOP. E o INEFOP convida a ANGE por ser este membro juvenil que hoje está próximo da juventude e já tem trabalhado com os jovens empresários, as associações de estudantes e tudo mais, com startups e toda essa camada juvenil. Então achamos unir o útil ao agradável. E é desta forma que nós estamos a implementar o projeto 5.000 vagas de estágios remunerados. E esse projeto será lançado já agora no mês da juventude. É aqui uma novidade também, mas que nós já nas nossas redes sociais divulgamos, que vamos fazer o lançamento em Cabinda, já neste mês. Foi selecionada a Cabinda, por muitas razões, por ser uma província que nós temos um carinho muito especial, que já tivemos a escutar vários jovens e os empresários e tudo mais, e achamos por bem sim selecionar Cabinda dentre as outras províncias que vão ser, portanto, aqui selecionadas. Nós vamos procurar abranger o maior número de jovens possíveis em Angola. A ANGE é a Associação Nacional. E portanto, nós não olhamos para Luanda, é para todo mundo.
Então vamos fazer o primeiro lançamento com 200 vagas para a Cabinda. Pois é. E já estivemos a trabalhar, ainda hoje trabalhamos com o INEFOP, no sentido de alinharmos aqui a questão da plataforma, do registro das empresas, depois onde as pessoas também se vão inscrever para, portanto, concorrerem a estas vagas e depois, portanto, aquele processo seletivo, tudo com muita transparência naquilo que hoje já é o sistema que o INEFOP tem, um sistema que conseguimos comprovar hoje bastante robustos e com uma funcionalidade muito boa. E nós vamos então fazer essa seleção. Mas vale aqui também dar o conforto, tanto para a juventude quanto para os empresários, que nós estamos aqui para também fazer o acompanhamento a essa juventude. Ou seja, todos os que forem selecionados terão uma pré-conversa aqui com a ANGE, no sentido de nivelar, para também não estamos a mandar pesos mortos para as empresas, porque os empresários podem estar, mas mandaram alguém que... Não, nós vamos ter uma sessão de esclarecimento e nivelamento, mostrando quais são os objetivos principais, os termos de referência do nosso programa, mostrá-los qual é o objetivo principal. Apesar deles terem esse estágio remunerado de 3 a 6 meses, nós vamos estar a monitorar o desempenho deles. Exatamente. Desde a assiduidade, desde a entrega, o grau de cumprimento das tarefas que lhes forem atribuídas, porque nós queremos produzir um relatório no final de toda essa atividade, sabendo que conseguimos de facto fazer com que os jovens que saíram das universidades aplicassem o conhecimento, dos que saíram dos centros profissionalizantes aplicaram o conhecimento, eventualmente aqueles que saírem do ensino médio ou têm o ensino médio concluído e não tiveram a oportunidade de ir para a universidade, mas entretanto nós temos instituições de ensino médio que formam técnicos muito capazes. Muito e em questões de financiamento, as empresas fazem com financiamento próprio ou também vão receber algum apoio por parte do Estado para poder suprir com essa... Isso na perspectiva do estágio ou em geral? Do financiamento? Do estágio, porque eles vão ser remunerados. Exatamente. Esta é a boa nova, porque as empresas não têm custo qualquer com esta ação, ao receber estas pessoas. Está tudo acautelado porque este programa das vagas de estágios é um programa do Executivo que já vai acautelado até dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento. Já há uma verba cabimentada para esses estágios. Falar com o Leonel tem disso. Nós vamos ficar aqui o dia todo, é muita coisa. O Leonel tem muito conhecimento para passar. Eu acredito que ainda vamos ter mais momentos como esse. Certamente. Porque eu adoro estar aqui, eu adoro este lugar, adoro conversar com o Leonel. Então, vamos ter que começar já a fechar para não ficarmos aqui até o dia seguinte. Exatamente. Eu acho que para o Leonel, ele ficava aqui, não tinha problema nenhum. Mas deixa-me dizer também, ou seja, aproveitar o momento para agradecer as pessoas que apoiaram para podermos então hoje estar aqui. Exatamente. Eu quero agradecer aqui o espaço Blue and Jazz, que nos receberam, nos atenderam muito bem. Quero agradecer também a Criativa Angola, que é a produtora que esteve a fazer a técnica, não é? Que está aqui a dar suporte técnico. E nós, Radar que Anda, agradecemos também a tua audiência, agradecemos por teres disponibilizado o teu tempo para estar aqui conosco, nos ouvir e partilhar conosco, ou seja, absorver daqui conhecimentos.